Eu queria já começar, se o Diego autorizar. Pode ser? Vamos começar? Eu queria agradecer vocês pela paciência que ainda terão comigo, com a minha fala. Eu sou artista pesquisadora, então vocês vão ver em alguns momentos traços da minha produção, mas também traços da pesquisa. Eu acho que é um grande privilégio a gente ser artista, ser pesquisador e também ser professor. Tem gente que fala que não é tão bom, porque que o artista não consegue se produzir sozinho a ponto dele ter que se tornar professor. Para mim, isso já é positivo. Eu acho que é um grande ganho você poder ensinar e produzir também. Eu não consigo desvencilhar a carreira artística da carreira do ensino, né, da docência. E na minha vida sempre foi assim, eu acho isso muito rico, inclusive eu acho que deveríamos aproveitar mais dessa possibilidade. Então, vocês vão ver em alguns momentos esse trânsito na minha fala, hora artista, hora professora, hora os dois, porque essa é a minha formação de caminhada. Eu gosto muito desse tema, primeiro porque eu acho que formação não finaliza, não termina, não existe um ponto final para a formação. Formação você começa e vai até o último dia da vida, né? Quem parou de se formar e parou de se reformar. Então, foi muito bom, porque eu também pude dar uma olhada para trás e avaliar meus 10 anos de caminhada na universidade. E é muito bom, assim, poder perceber que é pouquíssimo tempo, eu considero pouco tempo, mas os ganhos, os acúmulos, as perdas que a gente tem e a construção, né, que vem entre uma graduação, um mestrado, um doutorado, e como que isso foi se construindo. Então, antes de mais nada, estar falando sobre isso é falar para mim também, como que é perguntar para mim como está a minha formação, como está se compondo essa formação dia após dia. E isso, para mim, eu acho que é essencial para a nossa carreira, né, para a carreira artística. Nós vamos começar. Você quer passar, Diego? Eu posso subir a apresentação? Tá, eu vou então abrir aqui da minha. Compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês me falem se vocês estão vendo a minha tela. Vocês conseguem ver? Sim, sim, consegui. Melhor que está cortado, só. Vocês estão conseguindo ver? Porque para mim aparece diferente. E aí eu preciso ver se vocês estão vendo direitinho a apresentação. Tudo ok? Tá ok, tá? Estou visualizando. Então tá bom. Então vamos lá. Pronto. Só um minutinho que eu vou abrir. Prontinho? Todo mundo vendo? Sim.
Pronto, então vamos começar. A tela que vocês estão vendo agora é a tela sobre formação. Isso só para confirmar para mim. Sim. Isso, professora, está correto. Ok. Formação. Ótimo. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essas palavras-chave que a gente vai conversar hoje e essas palavras que acabam permeando o nosso dia e é sábio, né, que a gente averigue um pouco esses conceitos, porque eles são muito valiosos, né? Desde já, gente, eu queria que, caso vocês desejem, eu queria que vocês ficassem à vontade para me interromper em algum momento, para questionar ou fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade, tá? Quando a gente pega esse título, a gente tem algumas palavras que elas têm um peso conceitual que vale a pena a gente visitar, né? Formação, o próprio ser artista, pesquisa, circulação, produção, são termos assim que possuem, né, uma carga, seja cultural, seja, né, do próprio conceito em si, como que ele se estrutura, e eu acho que vale a pena a gente pensar. E aí, avistando formação, pensando e visitando o significado de formação, eu queria que vocês pensassem comigo como que vocês estão se formando. Então, vamos ler esses tópicos aí que formação nos proporciona, pensando como pergunta. Como que está o modo de formação? O que me molda? Eu queria que vocês trouxessem para si esses significados como pergunta. Conjunto de conhecimentos e habilidades específicos a uma atividade prática ou intelectual. Mas será que na nossa área, eu coloquei essa interrogação aí para a gente pensar que, será que na nossa área existe essa divisão de ser um conjunto de conhecimentos e habilidades específicas a uma atividade prática ou intelectual? Ou seria um conjunto de conhecimentos e habilidades específicos a uma atividade prática e intelectual? Então, vale a pena a gente examinar se nós estamos ainda pensando a nossa formação como atividade prática, como alguns dizem, nossa, eu vou fazer um curso prático, estou indo para a aula de artes. Ou intelectual, porque está indo para a filosofia, por exemplo. Ou se nós deveríamos substituir esse ou por um e pensar que a nossa formação é um conjunto de conhecimentos e habilidades específicos, uma atividade prática e intelectual. Será que esse conjunto de coisas, de conhecimentos e habilidades que a gente, né, tem nas artes, é um conjunto de cursos concluídos e graus obtidos por uma pessoa, e aí eu já me considero formada? Será que a minha formação se encerra por aí? Ou eu vou ter uma formação continuada? Até que ponto vai a minha formação? Eu queria também que a gente pensasse isso como pergunta, esse ponto 4 aí da formação. 5, esse 5 para mim tem um peso bem interessante por ser uma coisa que remete à prática, né? Disposição para se reformar, disposição para se formar, disposição para ser moldado de alguma forma, né? Disposição de objetos ou pessoas. E lá embaixo, configuração, que eu acho que é uma palavra que a gente vai usar muito, configuração e organização, né? Como que a gente se configura, como a gente se organiza diante da nossa formação, seja ela na universidade ou em outros espaços, como a gente vai ver. Pensando agora, já pensamos sobre formação e agora nós vamos pensar um pouco sobre pesquisa. O que seria? Pesquisa, ela aparece mais nos dicionários, mais objetivamente, mas mesmo assim ela tem bastante coisas para a gente pensar sobre pesquisa, sobre essa ferramenta importantíssima que a gente vai fazer, inclusive que a gente vai pensar, inclusive é um dos motivos da gente estar aqui, né? Pesquisa. O colóquio em forma de pesquisa, oferecendo conhecimento, então vamos pensar sobre esse substantivo, pesquisa, um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos. No nosso caso, né, os conhecimentos artísticos, e
essas indagações, essas investigações, elas devem passar por um exame minucioso. Então, é uma coisa que a gente precisa se atentar à pesquisa, né? Que existem regras, existem práticas relacionadas à pesquisa que devem ser vigiadas, literalmente, para que a gente não faça de qualquer jeito. Existe um rigor para se chamar de pesquisa, óbvio, né? Que a gente não faz de qualquer jeito, a gente não se apresenta a pesquisa de qualquer forma. Ela exige, sim, certo rigor. É uma análise, é um estudo, um exame, uma inspeção e uma investigação. Pesquisa vem do latim perquirere, que é procurar com perseverança, diligência. Eu gosto muito dessa palavra diligência, que é uma das coisas que, né, a gente luta tanto para fazer as coisas com diligência. E pesquisar é isso, é procurar com perseverança, não parar na primeira, né? No primeiro achado, mas aprofundar, ser diligente no que se está se propondo a pesquisar, ser diligente com o objeto. Então, vamos lá. O que então é formação, né? Pensando essa formação nossa que nós temos atualmente da universidade, vocês no instituto, o que seria essa formação? Então, essa nossa formação, ela pode ser compreendida como a configuração de um processo educacional visando o desenvolvimento, né? O meu desenvolvimento, o seu desenvolvimento do ser artista em um certo espaço-tempo. No Brasil, a gente sabe que o lugar, né, esse tempo, esse espaço, se destina muito à universidade, né, o lugar, assim, potente de formação que nós temos e que eu diria que está, assim, no topo da lista de um lugar formador que configura todo esse processo educacional visando nosso desenvolvimento é a universidade. Mas, para a gente não pensar só aqui, né, pelo viés do intelecto, a universidade como único lugar provedor dessa formação, a gente precisa pensar em outras vias, né? Até porque nós não somos só intelecto, nós somos sentimentos, nós somos um ser biológico que tem questões psicológicas, nós não somos só o intelecto que vai para a universidade e desenvolve uma formação intelectual. Nós somos um emaranhado de coisas, um conjunto, uma composição, e que tem acesso a esse lugar. Então, nós estamos em uma jornada de constante ajustes, arranjos, descomposições. Às vezes a gente compõe uma coisa para a nossa formação, daqui a um tempo a gente, né, descompõe aquilo, de disposição, como a gente já leu na formação, lá no significado de formação, de ordem, né? Existe na universidade, até fora dela, existe uma ordem básica para uma formação, quando a gente pensa, por exemplo, na pesquisa, e a gente sabe que tem que passar pela graduação, depois passa-se pelo mestrado, alguns vão direto para o doutorado, mas que exige, de certa forma, uma ordem, uma organização. Existem várias conexões que nos atravessam durante essa jornada de busca de formação intelectual na universidade. As pausas, quem aqui nunca pausou em um momento de formação, né? Seja por cansaço, seja por excessos, ou seja para avaliar a sua formação, e também retomadas, ainda bem que elas existem, né? De recomeçar, fechar um ciclo, abre outro, finaliza um mestrado, começa um doutorado, finaliza uma graduação, começa outra. Então, a gente é atravessado por essas diversas vias, e por isso eu gostaria de dizer aqui, e vocês vão ver isso na minha fala, que eu não acho que seja 100%, acho que não seja a responsabilidade da universidade 100%, né? Da universidade a nossa formação, porque a gente tem outras composições em nós e a gente é atravessado por outros lugares, a gente é atravessado por outras vias. Por exemplo, a internet, as instituições, né, que dividem aí, de certa forma, a parceria com a universidade em relação à nossa formação. Então, se a gente pensar na universidade como único lugar para a formação do artista, eu acho que nós vamos estar sendo um pouco incoerentes, já que a gente chega em casa e a gente abre a internet e a informação que chega via rede social, via um site que você
acompanha, também molda a sua formação de alguma forma. Por ali você começa a estudar alguma coisa, por ali você assiste um vídeo, e todas essas coisas nos atravessam. Então, a gente precisa pensar a formação como um todo, e não só a partir do nosso curso de 4 anos, né, que é esse espaço-tempo que a gente tem, normalmente da nossa faculdade, da nossa graduação. E aí, se a gente for pensar um pouco, eu gostaria de pensar com vocês um pouco essa questão da formação, começando pelas nossas instituições, né? E depois a gente pensar em primeiro a instituição a nível grupo, né? Os grandes grupos como universidades e outras grandes instituições, mas depois a gente pensar também o artista como instituição, pensar a gente aqui, como nós estamos encarando nossas formações. E aí eu gostaria de pensar a nível macro, a universidade, o nosso histórico como universidade, ele vai apontar alguns ganhos e problemáticas sobre a nossa formação, né? E só da gente dar um breve pulinho no histórico da universidade, a gente vai conseguir ver, ler e perceber que nós temos algumas problemáticas, e isso não é de hoje, mas também que nós somos muito novos no que estamos nos propondo a fazer, né? 1816 é a primeira escola com propósito formador no Brasil. E só em 1826 que essa escola se torna a Academia de Belas Artes. Então, assim, é tudo muito novo ainda, né? Enquanto a gente vai ver, assim, a nível mundo, algumas escolas surgindo em 1600, algumas escolas de formação que têm séculos, né, de tradição e de desenvolvimento na formação artística, nós ainda somos novos nesse ramo. E aí, assim, para quem acha assim, nossa, mas 1816 tem bastante tempo, mas foi só o início. De lá para cá houveram algumas rupturas durante esse processo. 1900 para cá teve, né, o grande boom assim, das nossas grandes escolas e de cursos livres, como, por exemplo, o Guinhar, que surgiu em 1940, o Ateliê Coletivo de Recife, por exemplo, 1950, que já não funciona. A última vez que eu tinha visto não funcionava mais, mas se alguém souber que funciona, me fale. Escola Brasil também não, Parque Lage ainda é aberto, que abriu em 1975. Então, olhem para vocês verem, nomes como Parque Lage, 1975, Guinhar, 1940, são novos ainda, né? Quando a gente olha para uma pessoa de 50, 60 anos, a gente fala, essa pessoa ainda é nova. E é esse o tempo que os nossos cursos livres e esses espaços, essas instituições com propósito formador em artes, são muito novos. Então, a gente vai ver certas rupturas, certas fragilidades. E uma delas é como se dão as avaliações, por exemplo, né? Outros problemas, por exemplo, os métodos, nós precisamos pensar os nossos métodos, repensar os nossos métodos, a estrutura do curso, às vezes nós acompanhamos cursos mais rígidos, né? E não levamos em consideração as nossas peculiaridades, nós não levamos em consideração algumas particularidades do curso de artes. E sim, às vezes nós precisamos fazer esses sacrifícios para conseguirmos, por exemplo, acesso a certos recursos, de certa forma, ganhos, né, para os nossos departamentos, mas nós precisamos, aos poucos, ir pensando e movendo, né, essas barreiras e que afetam diretamente a nossa formação. Então, uma delas é como se dão as avaliações, né? Como que a gente avalia esse processo de formação? E como que eu avalio a minha formação diante dessas problemáticas e diante dos cursos que estão nos propondo? Então, eu queria que a gente pensasse, se vocês não quiserem aproveitar nada do que eu vou dizer aqui, eu queria que vocês aproveitassem essa frase, como eu estou avaliando minha formação. Eu acho que a autoavaliação é necessário para qualquer instituição, seja ela uma instituição universitária, seja ela museológica, de grande porte, de pequeno porte, ou seja, eu como artista, eu acho que a autocrítica é necessário, eu acho que a autoavaliação é necessário, em dias de que a gente está vendo a crítica cada vez menor, eu acho que tinha que ser o contrário, a gente precisava
se criticar mais, pensar mais as nossas ações para desdobrar em coisas melhores, para crescer, para se desenvolver. Então, eu queria que a gente pensasse bastante essa pergunta aí, como nós avaliamos nossas formações. E entre chuvas e tempestades, né, seja em nós artistas, ou na universidade, né, que às vezes sofre tanto com cortes, com tantas outras coisas, entre chuvas e tempestades, de vez em quando a gente acha um guarda-chuva, marquises, ponto de ônibus, caronas, ou então quando nos dizem, olha, não vai ter bolsa, não vai dar para fazer isso para sua formação, a gente dança na chuva mesmo e continua indo. Então, assim, ao meu ver, entre perdas e danos, seja da universidade ou seja da instituição artista, nós temos ganhos. A gente tem se virado como a gente pode, sim, e eu acho que, por mais problemas que a gente tenha para resolver, eu acho que os artistas brasileiros precisam se olhar mais no espelho e dar mais claps, mais aplausos para os desafios que vêm sendo vencidos, assim, pelo crescimento, pela resistência de muitos cursos, pelo crescimento mesmo, em geral, que a arte tem ganhado, a valorização da arte no nível Brasil. E eu acho que, sim, temos muitos desafios para caminhar, mas, como eu já disse, para caminhar e para resolver, mas, como eu disse, entre chuvas e tempestades, a gente tem se resolvido bem entre as marquises, ponto de ônibus, caronas ou dança na chuva. E apesar disso, o fato é que nós temos a universidade, né, como eu acabei de falar, como mediadora da formação de artistas, e nós precisamos pensar uma receita, gente, que não é nova, né, lá de 1988, que saiu junto com, né, a nossa Constituição, e que às vezes a gente deixa de lado, assim, né, a gente dá uma abandonada, e eu queria que a gente relembrasse esse tripé que sustenta a universidade e proporciona, né, faz com que a universidade proporcione para a gente essa formação, que é o ensino, pesquisa e extensão. E quando eu digo isso, eu não digo isso para a gente pensar assim, nossa, o ensino lá na universidade, a pesquisa longe de mim, a extensão mais ainda. Eu queria que a gente pensasse como seria se isso, esse tripé, fosse aplicado a nível micro, que é em mim. Como que eu me relaciono com o ensino, com a pesquisa e com a extensão? Como que eu aplico na prática quando eu trago esses três objetos para perto de mim, no meu dia a dia, na minha formação? Então, eu queria que a gente pensasse isso também. Por quê? Porque para a universidade, esse tripé, ele é indissociável. Quem está aprendendo, né, se relacionando ali com o ensino, naturalmente vai ter, de certa forma, uma sede com a pesquisa e de descobrir coisas novas e aplicar, né, na sociedade, fazendo uso da extensão. Então, são três pontos que são indissociáveis. Infelizmente, às vezes a gente separa, desassocia esse tripé, e aí a situação fica um pouco manca, né? E aí a gente precisa pensar esse tripé dentro das artes. E eu estou dizendo artes com A maiúsculo mesmo, dentro do teatro, das artes visuais, da música, da dança. A gente precisa pensar esse tripé, o quanto que nós estamos usando esse tripé juntos mesmo, indissociável. Às vezes, sim, claro, um vai sobressair mais que o outro, né? Às vezes, um semestre inteiro a gente se aplica mais à pesquisa, mas a gente precisa ter um binóculo em vista, ter em vista a extensão, ter em vista também sempre estar voltando ao ensino, e aí como que a gente vai se relacionando com esses três pontos. Vamos passar por esses três rapidinho, porque eles influenciam a nossa formação. O ensino, como eu já disse, apropriação pelos estudantes, né? Um conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Né? Quando a gente vai lá e recorre a tudo que já nos foi proporcionado, né? Tantos autores, tanta coisa para a gente descobrir, tanta coisa para a gente escrever sobre eles, tanta coisa para a gente ler. Então, isso aí faz parte do ensino, apropriar-se do que está sendo proposto nessa formação.
A pesquisa, que vai ser o nosso foco aqui, como produção de novos conhecimentos a partir de problemas emergentes da prática social. Ficar de olho mesmo, sabe? O que está acontecendo, o que eu posso gerar de novo a partir desse problema que eu vi. Pesquisa é resolução de problemas, principalmente problemas emergentes que estão ali, né, na nossa vista. E como fazer isso? Então, eu vou para a pesquisa para fazer essa prática de resolução de problemas emergentes da prática social, que nada mais é e que se encaixa aí na extensão, que é a intervenção nos processos sociais e identificação de problemas na prática que demandam novas pesquisas. Se a gente for olhar esses três, a gente vê que um reverbera no outro, né? Um desembarca no outro. Se eu estou fazendo pesquisa de algum problema que eu vi na sociedade, de que forma que a arte poderia, por exemplo, proporcionar melhorias para tal grupo? Logo, eu vou estar estendendo, né, a minha pesquisa e o ensino à extensão. Eu vou intervir nesse grupo, né, nesse processo social, identificando os problemas, e aí isso vai me dar novas pesquisas. E aí eu vou também ir lá no ensino, vou dar uma olhada, né, em todo o histórico produzido sobre aquilo, o que já falaram sobre aquilo. Então, esses três pontos, eles são conectados. E é isso que esse tripé nos aponta, né? Que deveria ser indissociável. A gente está passeando entre os três o tempo inteiro, pensar esses três o tempo inteiro. A partir disso, e pensando sobre isso, nós vamos pensar agora como se configura nossas formações, então, né? Como que eu estou usando esse tripé na pesquisa, na extensão e do ensino, que a universidade proporciona para além dos seus muros, né? Então, é somente na universidade? Até aqui a gente já falou que não, né? Então, assim, eu continuo acreditando que não, que a nossa formação, ela não é somente na universidade, nós temos outros lugares que pulsa formação e que nos proporciona esses novos moldes, né? Esses desdobramentos da nossa visão, do nosso intelecto e tantas outras coisas. O autodidatismo, que é muito comum, né? A gente vê pessoas que adquirem instrução por si mesmo, que dispensa a orientação de mentores. O relacionamento mestre-discípulo, que é muito comum também em galerias, em ateliês, né? Você ter relações com artistas mais experientes, passar um tempo ali aprendendo com eles, e isso era muito comum na história da arte, né? Grandes mestres terem inúmeros discípulos para ensiná-los, e isso continua sendo difundido. Galerias, que no Brasil teve um boom de galerias muito grande, e uma das coisas positivas é que essas galerias oferecem muitas vezes programas educativos, né? E oferecem oficinas, oferecem outras formas mais curtas, né? Mais condensadas de formação. Programas educativos de instituições e museus, por exemplo, né? A gente teve um crescimento bem bom, um grande número de programas educativos do museus. Aqui, por exemplo, em Brasília, a gente tem o CCBB e o Museu Nacional, que oferece programas educativos excelentes. Cursos e escolas independentes, a gente vê também o crescimento de escolas independentes no Brasil, mesmo que timidamente, mas existem essas escolas independentes. Grupos de estudo, né? Grupos de estudo, assim, a gente anda esbarrando em vários, e não só na nossa área, né? Mas em outras áreas também, que tem, de certa forma, relação com as artes e nos ajuda também muito na formação. Conversas e diálogos entre pares e díspares. Gente, eu sublinhei aqui pares e díspares porque eu acho que isso daí é uma coisa que a gente deixa passar despercebido e que atua fortemente na nossa formação, que são as conversas de corredor. Quem aqui nunca parou para conversar num corredor sobre a sua pesquisa e saiu de lá com a cabeça fervendo e pensando desdobramentos sobre a pesquisa e pensando outras coisas? Foram nessas conversas, né? Com os nossos pares, sejam ali no corredor mesmo das artes visuais, ou da sua área, seja relacionada ao ensino ou não, e você conseguiu, né,
que várias fichas ali caíssem por causa dessas conversas e desses diálogos traçados ali em um banquinho, em um café, na universidade. E com os díspares, é uma coisa que a gente está perdendo muito. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa se atentar, né, nessa nossa pós-modernidade, a gente está parando de ouvir quem a gente discorda, né? A gente quer a nossa bolha, até porque é muito confortável, né? É muito confortável a gente estar na nossa bolha. Nossa, que coisa boa, só tenho colegas de artes visuais, que é a minha área, etc e tal. Mas isso nos torna, de certa forma, acomodados, assim. A gente precisa, às vezes, de alguns espinhos, né? Espinhos na carne para estourar essas bolhas e a gente pensar fora. Eu acho que bolha, gente, eu não estou dizendo aqui com sinal negativo, não. Eu acho que bolhas a gente sempre vai ter. Caixas também. Mas a gente, de vez em quando, é bom, né? Descer para uma nova, conhecer outros lugares. E isso a gente conhece e faz ouvindo os nossos díspares, pessoas que a gente não concorda. E, né, com toda essa onda aí de cancelamento, cancela fulano porque ela não falou o que eu gostaria. Cancela ciclano porque ela não está de acordo com a minha formação e tal ponto. Eu acho que isso não é um bom sinal para mim, particularmente, e a gente corre o risco de não ouvir críticas que poderiam nos ajudar a fundamentar outras coisas, ou dar direito, né, de diálogo, né? A gente apaga, de certa forma, o diálogo quando a gente encontra um díspare. Então, eu acho que essas conversas e diálogos, elas nos formam e elas, né, de certa forma, têm sim um peso na nossa formação e a gente precisa estar atenta a elas. Os cursos EAD, né, agora com a pandemia, olha que beleza onde nós estamos, conversando sobre formação na internet. Eu acho que isso é maravilhoso, né, esse poder da internet. Claro, a gente tem que sim tecer críticas sobre o que a gente faz, sobre como a gente faz e por que a gente faz na internet certas coisas, né, lida com certas plataformas, faz certos cursos, mas sim, é um lugar de potência, um lugar onde a gente encontra diversos cursos e que atravessam a nossa formação. Ensino-aprendizagem, como a gente falou, né, um dos tripés, extensão, voluntariado. Infelizmente, gente, nós não temos ainda uma cultura voltada para a valorização do voluntariado. Já imaginou aí? Eu tenho certeza que se eu perguntar para todos vocês aí, já imaginou eu perguntando para vocês, quem aqui já fez trabalho voluntário? Eu tenho certeza que todo mundo já fez algum trabalho voluntário. Mas é triste ver, para mim, que isso não vai para o nosso currículo. Isso não tem poder no nosso currículo. Algumas vezes que eu precisei enviar meu currículo, né, na graduação, no mestrado, para alguns lugares, teve uma vez que uma das instituições me perguntou se eu tinha algum trabalho voluntário. Gente, eu já mandei vários currículos, e essa instituição foi a única interessada no meu voluntariado. E eu fiquei, assim, super surpresa, assim, nossa, que maravilha, alguém que gosta e que entende que o voluntariado é também um lugar de formação, é um lugar, né, onde a gente se doa, é um lugar onde acontece não só o ensino, mas é um lugar também onde a gente aprende e que faz a gente crescer, né? Eu me lembro que nos meus primeiros estágios, eu era voluntária em escola e eu continuei no estágio, depois de ter terminado o estágio obrigatório, eu continuei na escola e isso foi assim, teve um peso enorme na minha decisão para a licenciatura, porque eu pude conviver ali, pude experienciar o que era de fato ensino-aprendizagem e o que era de fato aquele contexto, né, escolar. Então eu acho que a extensão, pensar no voluntariado é importante para a nossa formação. E eu incentivo, e mesmo que as pessoas digam que, nossa, mas isso não vai valer nada para o meu currículo, é um trabalho de graça, mesmo assim eu incentivo. Gente, é uma formação que para mim não teve preço e que se eu voltasse, eu faria tudo novamente. Então eu acho que é muito válido pensar voluntariado, pensar extensão, né? Pensar essas atividades para a sociedade. Seguindo. Não se pode pensar as operações artísticas mentais e materiais desassociadas
da pesquisa, independente da linguagem e técnica utilizada. Eu trouxe isso daqui porque é muito comum a gente, né, dizer, seja da disciplina ou seja do curso, seja no dia a dia da nossa formação, a gente dizer, eu estou fazendo um curso prático, eu estou fazendo uma faculdade que é só prática, ou eu estou fazendo, nossa, mas essa fase das artes está muito teórica, né? A gente, às vezes, tem costume de dizer, de apontar isso. E uma das coisas que eu gostaria muito que a gente lembrasse sobre a nossa formação é parar de pensar as nossas operações artísticas, mentais e materiais desassociadas da pesquisa. Nós estamos conversando aqui que pesquisa é importante para a nossa produção artística, é importante para a nossa formação e para a circulação das nossas produções. Então, por que a gente está pensando que, olha, em algum momento eu vou produzir só coisas práticas, só coisas materiais, e no outro momento eu estou só pensando, né? As coisas não são desassociadas, nem da pesquisa, nem as coisas mentais e materiais que a gente faz não são desassociadas da pesquisa, e nem a pesquisa é desassociada de um momento que eu vou utilizar uma técnica prática, né? À medida que eu estou ali pincelando, que eu estou, né, naquele momento formando, né, desde o meu biológico, que eu estou formando a forma como a minha mão está passando e usando o pincel ali, está passando sobre o papel, eu também estou pensando como aquilo está acontecendo. A forma que eu errei, a forma que eu acertei. Então, as coisas, elas não são desassociadas. E nós precisamos começar a ajustar isso no nosso discurso, né? Porque senão nós vamos continuar sendo reduzidos a um curso ou a disciplinas práticas. Nossa, eu já cansei de ouvir, por exemplo, amigos da filosofia que dizem, nossa, seu curso que é bom, né? Só prática. Como se a gente não pensasse, assim, como se fosse só prática. E a prática, como se ela fosse desvencilhada do pensamento. E não é. Não é só prática. Nós estamos praticando e pensando tudo junto. E isso que torna a arte tão valiosa, assim. De você conseguir agregar em um só lugar tanta coisa, assim. Tanto pensar, tanta produção prática ao mesmo tempo, é muita coisa bacana que a gente pode fazer com isso. E nós precisamos ajustar esse pensamento. Então, nós precisamos substituir esse hoje é só aula prática, durante, né, esse percurso de formação, por terei aula com práticas que carecem de pesquisa. Então, eu vou ter aula, sim, pode ser que alguma aula eu tenha 80% que ficar só produzindo manualmente alguma coisa, mas isso não significa que eu não vou estar pensando, isso não significa que eu não vou precisar pesquisar, isso carece de pesquisa. Como que eu uso tal lápis, qual lápis que é melhor, tudo isso, né, requer pesquisa. Em qual momento que eu uso esse papel, em qual momento que eu utilizo de tal forma, quanto tempo que eu vou fazer isso, e se eu reverter esse processo, como é que ele vai ficar, e se eu alterar a ordem, né, dessas camadas. Então, tudo isso carece de pesquisa, e nós precisamos substituir essa frase, assim, que é tão corriqueira na nossa formação. Nossa, hoje a aula está só prática. Ou, nossa, que chato, hoje a aula está só teórica. Não, tudo isso é um emaranhado de coisas que vai se juntando como um quebra-cabeça para a nossa formação. Como que eu faço isso? Eu gosto muito desses dois últimos, que é a gravação e pergunta, e eu vou falar por quê. Mas eu vejo diversos alunos fazendo isso com diários, cadernos, registros fotográficos, né? E ficar tirando foto desse processo é um processo de pesquisa. A gente precisa eliminar essa ideia de que pesquisa só se faz com texto. Não, pesquisa também se faz com imagem. Um catálogo de imagem, onde é que você vai catalogando ali, ó, e reunindo todas as suas produções, é um boom de pesquisa maravilhoso. E nós precisamos lembrar que registros fotográficos também é pesquisa. Gravações, gente, eu gosto muito de gravações, já cansei de gravar, assim, horas de conversa sobre algum objeto de pesquisa e depois de escrever, e escrevendo isso, e ouvindo o áudio e escrevendo, isso me ajudava muito a colocar em prática a minha pesquisa. E perguntas, né, gente? Perguntas. A gente
perde muito por não perguntar, por se envergonhar. A pesquisa ela é movida por perguntas, né? Quando você pega uma pesquisa para fazer, a primeira coisa quando eu pego uma pesquisa de algum aluno meu, que eu preciso ver, né, o projeto e tudo, eu vou direto na pergunta, o que ele quer responder, o que ele quer resolver. Nós precisamos perguntar mais. Por que nessa ordem não? Por que nessa ordem sim? Como que se dá tal processo assim? Nós precisamos perguntar para incitar cada vez mais esse processo de pesquisa. E aí, independente dessa via, né, escolhida para a formação da pesquisa diária de vocês, é certo que não se pode pensar essas operações desassociadas. Então, como a gente acabou de falar, né, não desassociem. Independente se eu vou fazer com diário, se eu vou fazer com caderno, se eu vou fazer com registro fotográfico. Se eu fiz com registro fotográfico, por exemplo, eu vou descrever ali aquela imagem, o que eu estava pensando quando eu coloquei ela. Não desassociem a foto do texto, não desassociem o processo, né, prático ali, manual, desse processo mental, não desassociem. Vou dar um breve exemplo disso, que é essa obra que eu produzi em 2013, que chama Pause para o Café, que é Use Fé também, é um jogatilho aí, que eu usei projeção mapeada, telas, xícaras e aquarela café. Eu gosto muito, e por isso que eu sublinhei aí gravações e perguntas, né, nesse último slide aqui, que são 2 métodos que eu gosto muito de usar no meu processo de pesquisa, e que foi um disparo para todas as pesquisas que eu já me atrevi até hoje. Essa obra, gente, ela foi pensada bem no início do meu mestrado, quando eu estava pensando o deslocamento da pintura, né? Tirar essas telas, isso aí são telas empilhadas, descer a tela da parede, colocar a tela em outro ambiente, né? Transformar a tela de um objeto decorativo e agora ela passa a ser um totem. E aí eu estava pensando todas essas variáveis da pintura. Essas luzes que vocês estão vendo é a projeção mapeada. Eu projetava com o Data Show imagens que faziam com que ficasse confuso o que era pintado na tela e o que era uma projeção. E eu estava pensando muito essa linha tênue, né, entre projeção, pintura e essas coisas. E dentro das xícaras tinham vídeos passando sobre essas imagens dessas mulheres pintadas nas laterais da tela. E aí, quando eu me propus a expor, essa obra foi para exposição 3 vezes, e nenhuma dessas vezes foi no Museu Nacional daqui de Brasília. Eu estava do lado, terminando de montar, e uma professora olhou para essa produção e falou assim, quando você pendurava essa tela na parede, você vendia, né? Porque eu, às vezes, vendia aquarelas, a café e tudo. Você vendia, né? Quando você pendurava ela pintadinha assim, com café e tudo. E aí eu falei, sim, é mais comum, né? Se vender tela. E ela falou, mas e agora? Como que você vai fazer para vender essa obra? Porque além dos objetos que não são tão naturais para esse processo artístico, como as xícaras, por exemplo, você ainda colocou uma projeção que mudou completamente a pintura de lugar. Quando você for vender, você vai vender também o Data Show? Como que você vai vender essa produção com essa tecnologia? E aí, essa pergunta dela desencadeou todo um processo na minha mente sobre o mercado de arte. Que essa pergunta, gente, que ela me fez foi em 2013. E eu comecei a pensar nisso durante todo o mestrado. Gente, como que se dá a produção de arte e tecnologia e essas hibridizações dentro do mercado de arte? E que desembocou em 2015 na minha tese de doutorado. Então, assim, são perguntas que nos movem para a pesquisa. Então, e não são só perguntas que vocês fazem, são perguntas que fazem para a gente, né? Não são perguntas só que nós fazemos para as pessoas, mas que fazem para a gente, que eu acho que é válido a gente anotar, válido a gente guardar, e que desembarcam em inúmeras coisas e desdobram para lugares que a gente menos imagina. E aí, em 2015, eu comecei a pesquisar essa pergunta. Como que é a produção de arte e tecnologia dentro do mercado de arte, como se dá, né?
a comercialização destes, e se há uma produção assim. E isso tudo graças a um momento de registro, de perguntas e de conversa sobre pesquisa em uma exposição. E aí eu queria lembrar uma coisa assim que para mim é primordial também, só puxando o gancho daquela fala que eu fiz, que não se pode pensar a operação artística, mental e material desassociada da pesquisa, independente da linguagem e técnica utilizada, para a gente substituir, né? Hoje é só aula prática, mas eu substituir por terei aula com práticas que carecem de pesquisa. Por quê? Porque é importante termos a arte como campo de conhecimento, e não só como uma pintura ou só como uma linguagem. Às vezes, dá-se vontade, né, de simplificar nossa área e responder para as pessoas que perguntam. O que você faz? Aí você não responde. Eu lido com um campo de conhecimento muito interessante sobre isso. A gente fala, eu faço pintura. E a gente resume um campo tão importante a uma linguagem. E nós precisamos valorizar isso que nós temos, que é a arte como campo de conhecimento. Gente, e não é só entretenimento. Nossa produção, ela não é só entretenimento, uma beleza decorativa, ela é um campo de conhecimento. Significa que é enorme esse campo. Significa que dentro desse campo existem sistemas. Significa que tem mercado, significa que tem linguagens, técnicas. É muita coisa que nós temos e é muito rico. E nós precisamos valorizar isso. A minha mãe já dizia, né? Gave seu toco, porque ninguém vai vir gavar seu toco. Nós precisamos valorizar isso. Isso precisa começar de casa. A minha formação, como que ela tá? Assim, eu estou me formando só em pintura, e olha que eu não acho pintura pouco, é muita coisa. Mas eu estou formando em um campo de conhecimento ao qual eu valorizo muito. Então, nós precisamos pensar as nossas discussões, as nossas falas diante desse campo. E valorizar também a poética como lugar do possível. Gente, a poética, eu gosto muito de definir poética como Jacobson, lá em 1995, definiu que é uma projeção da forma de pensar e ver sobre a forma de construir sintaxe, de modo a deslocar cada elemento do seu significado usual para duplos significados. Ou coisa boa é você poder dizer para alguém que costura não é só o que a agulha faz, né? Dá esse duplo significado. Que costura pode ser um barco sobre a água, que costura pode ser a linha que o foguete faz no céu, que costura pode ser o que a abelha faz no jardim, né? Costurando o ar. Então, isso é um lugar, assim, muito potente que nós temos, que é a poética que a gente vai encontrar só no campo da arte, né? Assim, é a arte que nos oferta toda essa poética. E o porquê que muitas vezes nós, assim, deixamos a desejar, não vou usar tanto, porque eu acho que vai ficar um pouco difícil de acesso e tudo, e nós precisamos valorizar isso. Por quê? Porque esse grande campo que nós temos, ele está em constante diálogo e deve estar, para o bem da nossa formação, em constante diálogo com outras áreas. E são muitas, são diversas as áreas. Na educação, na engenharia, nas exatas, nas tecnologias, nas humanas, nas biológicas, até aquelas que a gente não gosta, porque eu sei que muitas vezes o assunto sobre mercado de arte, por exemplo, que é quando o campo da arte se conecta, né, com a área das aplicadas, da economia, eu sei que muitas vezes ele não é tão bem visto, rola alguns preconceitos, mas existe esse diálogo, e nós precisamos, né, apoderar-se disso, né, reconhecer isso. A arte como grande campo, mas que está também em constante diálogo com todas essas áreas. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês, que é essa obra, lembra que eu falei para vocês daquela pergunta que surgiu na minha primeira obra lá em 2013, aquela pergunta sobre aquela obra de 2013 culminou nessa produção aqui. Tá todo mundo vendo? Não vai ter som, é só para vocês verem mesmo. Queria que vocês falassem para mim se tá todo mundo vendo esse vídeo. Sim. Ótimo. Esse vídeo é uma obra
que se chama Mercado nos Olhos dos Outros é Refresco. São vários saquinhos de tempero pendurados, né, com uma linha de nylon central que faz com que esses saquinhos rodem, né, dancem no ar. E eu coloquei algumas projeções, mapeei algumas projeções sobre esses saquinhos e o movimentar desses saquinhos faz com que aconteça esses ruídos aí na imagem, esses raios, essa poeira aí digital na parede. Eu estou mostrando essa obra para vocês, gente, porque por meio dessa obra foi a única forma que eu encontrei, foi na poética e no nosso campo de conhecimento de arte, que eu consegui juntar tecnologia, né? Que eu consegui juntar tecnologia, feiras e o mercado de arte. Porque eu ia para as feiras, né? Para o mercado de feirantes, fazer comparações com a feira de arte, né? Como o SP Arte, por exemplo. Fazer essas comparações e ver como que isso poderia gerar poética e como como se dava essas relações com o mercado de arte. Então, eu tinha, no mínimo, 4 objetos. Tecnologia, feiras, que era o mercado de feirantes e as feiras de arte. Tinha também o mercado de arte para eu pensar. E onde que essas coisas poderiam se encontrar e se desdobrar em alguma produção? Na poética. Então, eu acho que é muito válido a gente pensar, né, a arte como um campo de conhecimento e também pensar essa potência da poética como lugar do possível para as nossas pesquisas e para a nossa formação. E aí, como que se dá essas conexões? Pesquisa, né? A gente não vou nem repetir essa questão. E aí, para caso alguém queira, por exemplo, perguntar, mas quando, né, começar a pensar essas pesquisas? Gente, eu gostaria muito que a gente começasse a pensar a pesquisa na infância, sabe? Nasceu, eu já vou querer entregar um livrinho sobre pesquisa. Eu acho que eu sou esse tipo de pessoa. Mas, falando sério, eu acho que a gente precisa pensar o quanto antes, melhor. Eu trouxe esse trabalho para vocês, para a gente pensar, principalmente quem está na área da licenciatura e na área na área da pedagogia, o quanto que a gente precisa, enquanto nós estamos sendo formados, né, seja na universidade ou por outras vias, o quanto também que a gente precisa formar, né, formar seres pensantes nessa pesquisa. Essa foto que vocês estão vendo é uma exposição, uma instalação que eu fiz com os meus alunos, eram alunos de 6, 7, 8 anos, lá no Mackenzie, e foi um momento, assim, de uma experiência muito gostosa, que a gente estava pensando, cuidando de casa, moderação, né? A moderação como uma forma de equilíbrio, né? Pensar o equilíbrio para uso desse nosso mundo, que nós chamamos de casa. E eu me lembro, deixa eu passar a próxima para vocês verem, são folhas naturais mesmo, de árvore. E eu me lembro de ter levado essas folhas e eu falar para os meus alunos, hoje nós vamos pesquisar e vamos produzir pesquisando. Foi uma das minhas maiores surpresas que eu tive, assim, o quanto que as crianças, o quanto nós as subestimamos e o quanto as crianças estão abertas para pesquisa, né, para formação em pesquisa. E aí elas vão chegar lá na universidade com essa questão resolvida, né, que a pesquisa é uma necessidade. Quantas vezes eu vi adultos dizendo que a pesquisa não era necessidade? Nós precisamos resolver isso o quanto antes. E eu acho que a infância é o lugar. Então, essa obra, com eles, essa instalação, cada aluno ganhava uma folha, né? Eu pegava uma folha natural de uma gameleira enorme, e as folhas eram, assim, tamanho A4, e nós íamos cortar essa folha e colocar uma leve película de papel vegetal com o que eles chamam de casa, né? O que é a casa para vocês nesse mundo? E aí foi muito interessante, assim, ver eles desdobrando a poética sobre esse trabalho. Eles falaram, nossa, a gente cortou em formato de gota, a água é importante. E, assim, a forma como que a pesquisa ia sendo, assim, ferramenta para desenvolver essa poética, nossa, gente, foi, assim, um processo interessantíssimo. Essa folha que está aí do lado esquerdo de vocês, está vendo que ela está com um estragadinho na ponta? Eu me lembro que foi uma das coisas que eu fiquei mais surpresa com um aluno de 7 anos dizendo, tia, esse estragado aqui foi o que nós já estragamos, né, da nossa casa, do nosso mundo, o meio ambiente.
Tia, eu posso pesquisar sobre os estragos? Então, gente, assim, é muito rico você ver crianças já com esse despertar para a pesquisa. E por onde que a gente pode fazer isso? Pela poética. E eu acho muito válido a gente pensar isso mais cedo. Não só pensar na nossa formação, mas pensar também quem nós estamos formando e como nós estamos formando. Não podemos negligenciar as crianças, precisamos dar desafios para elas. E eu acho que é importante pensar pesquisa com eles. Outro ponto que eu queria ver com vocês, que eu queria partilhar, era sobre a universidade como esse lugar de produção, né? Mas que ela não deve ser só produtora de pesquisa, mas também ser objeto de pesquisa. Eu acho que esse ponto é um ponto que a gente precisa fortemente repensar, porque muitas vezes nós temos a universidade só como, né, como lugar de buscar pesquisa, e não como objeto de pesquisa. Então, nossa, não está me oferecendo pesquisa, eu preciso tanto de pesquisa, eu preciso tanto, e a gente fica naquela de querer sempre estar sugando a universidade, sendo que ela também pode ser objeto de pesquisa. E é uma das coisas que nós precisamos nos atentar. Quanta produção de artigos nós temos, como se dá esses processos de pesquisa na universidade, para a gente estar revendo esses modelos na nossa formação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também precisa avaliar. E o mesmo para outras instituições. Nessa última minha pesquisa, eu estava avaliando instituições como feiras de arte, como galerias. Nós precisamos sair descer, né, o muro da universidade, sair um pouco da universidade e ter essas outras instituições como objeto de pesquisa para a nossa formação. Porque quando a gente encerrar a nossa carreira na universidade, a gente vai ter essas inúmeras instituições e nós vamos olhar uns para os outros e dizer... Então, assim, né, a gente precisa repensar essas instituições não só como lugares que nos ofertam pesquisa, mas lugares que podem ser objeto de pesquisa. E agora, eu queria passar, gente, para esse momento que eu falei para vocês lá no início, que é pensar o artista como instituição, né? A gente começou pensando como instituição, como lugar de formação, né? Como uma mediadora de formação. Depois a gente passou por outras instâncias fora dessa universidade que também nos formam, mas também pensar a autorresponsabilidade. Eu, como artista, né? Em que lugar eu estou... de que lugar que eu estou alimentando, mas como eu estou me formando, assim, conquistar minha seleção, o que eu estou fazendo para a minha formação. E aí fica essa pergunta para a gente, e a autorresponsabilidade nesse processo de formação e produção artística. O que cabe a nós, artistas, enquanto artistas pesquisadores, enquanto artistas professores, o que cabe a nós? Formação e produção, gente, vão estar sempre conectados. Alguém aqui já viu alguém que está se formando e não produz nada? Não faz sentido, né? Formação e produção estão o tempo inteiro conectados. Se eu estou produzindo alguma coisa, aquilo está fazendo parte da minha formação. Então, nós não podemos desconectar essas coisas. O intelecto, outra coisa também que a gente precisa levar em consideração, que a gente não forma só o intelecto, né? Muito comum, toda vez que a gente vai falar de questões na universidade, de questões de formação, a gente fala, nossa, eu preciso formar um pensar. E não é só o intelecto. Nossos sentimentos e práticas estão na mesma engrenagem. Quem aqui nunca sentiu um cansaço? Nossa, hoje eu estou indo para um momento de formação na universidade, mas eu estou super cansada e meus sentimentos não estão lá, essas coisas, para esse momento. Quem nunca aconteceu isso, atira a primeira pedra. A gente nós não somos seres assim, né, fragmentados, desconectados. Hoje o meu biológico vai sofrer uma formação. Hoje o meu corpo e minha emoção vai sofrer outra formação. Não, nós somos um ser único e nós vamos nos formando à medida que a gente vai caminhando por essa via. Então é bom a gente pensar que o intelecto, sentimentos e práticas estão na mesma engrenagem e que por isso nós precisamos avaliar os nossos propósitos e decisões e pesquisar. Eu preciso avaliar meus limites. Por mais que eu goste muito de tal coisa, mas eu me sinto muito afetada por aquilo, então eu preciso ver isso. Eu preciso avaliar quais os meus propósitos que eu tenho para que eu tome as melhores decisões. E não ir porque é modinha, e não ir porque está todo mundo produzindo aquilo.
né? Pensar realmente a partir de mim, o que eu quero mesmo como pesquisa. E aí eu vou colocar algumas coisas aqui que, inclusive, eu gostaria muito de ter ouvido na minha graduação. Eu falo que eu gostaria muito de ser, em alguns momentos, coisas que eu não recebi e que me fizeram muito bem ter recebido depois, em algum momento na minha vida, e eu gostaria de partilhar isso com vocês. Eu sei quem nós fomos no verão passado. Nós somos uma classe de perfeccionistas. Quem é perfeccionista, inclusive, pode já ir deixando aí, assumindo, viu, queridos? Nós somos perfeccionistas. Eu não sei de onde é que a gente tira tanto perfeccionista. Isso tem a ver, né, com toda essa questão relacionada à beleza, à estética da nossa área, mas nós somos muito perfeccionistas. E muitas vezes, né, nós deixamos as coisas, deixamos de fazer as coisas por medo mesmo. Então, eu gostaria muito que durante sua formação você não tivesse medo de errar, que você escrevesse. Gente, os nãos, algumas vezes, nos ensinam mais que os sims. Os nãos, quando eu recebi um não, nossa, meu artigo não foi recebido de novo por tal revista, e vinha ali um parecer, me ensinava muito mais, porque eu sabia, agora eu não posso escrever de tal coisa, até porque, gente, a gente querendo ou não, a gente vai ter que fazer alguns encaixes. Então, assim, a gente precisa levar em consideração também os nãos, por mais dolorosos que sejam. Os artigos negados vão fazer diferença, sim, na nossa vida. E melhor do que perfeito é perfeito, né? Melhor feito do que o perfeito, né? É o famoso ditado. Nós precisamos ser menos perfeccionistas, assim. Eu não estou dizendo que perfeccionismo é um defeito total, mas eu acho que muitas vezes nos atrapalha, né? Nos dá nos coloca em um lugar de medo, assim, nossa, minha formação não vai muito bem nisso, então não vou nem tentar. Não vou muito bem na pintura, então não vou nem tentar. Não vou muito bem em tal área, então não vou nem tentar. A gente precisa se ousar mesmo, né? Perder esse medo de errar. Escrevam, pesquisem. Façam uma curadoria de seus trabalhos e aprofunde em pesquisa o que lhe apraz. Gente, curadoria. Hoje em dia, graças a Deus, né? Essa distância entre o artista e o curador está diminuindo, assim, né? Os curadores estão mais acessíveis para conversas, para avaliação dos trabalhos. Mas nós, como artistas, nós podemos fazer isso também. Fazer uma curadoria dos nossos trabalhos. Eu já sentei com vários colegas, assim, hoje nós vamos fazer curadoria. Sentar com 5, 6 colegas pedindo opinião. O que você acha desse meu trabalho? Sabe? Sermos sinceros e amorosos uns com os outros durante essa formação. O que você acha desse? Você acha que esse texto está legal? Você poderia escrever um texto sobre o meu trabalho? E trocarmos textos e isso se tornar, assim, uma riqueza muito grande para o meu trabalho. Algum colega que vai lá e fala sobre o meu trabalho, que escreve sobre o meu trabalho. Isso faz com que a gente cresça, desdobre o trabalho quando você escuta uma opinião de fora. Eu acho que é muito importante para a nossa formação fazer essa curadoria e a gente vai comparando, olha, esse ano, o primeiro ano eu fiz tal coisa, não jogue fora, guarde. Aquilo ali é uma forma de você ver seu crescimento. Não tenha vergonha da sua produção, do início da sua formação. Isso é você, são seus degraus. Eu acho, assim, triste quando alguém fala, nossa, joguei tudo fora da faculdade. Eu falo, meu Deus do céu, e eu guardando, assim, com apego. Avalie suas negligências e diligências. Gente, eu sou muito diligente em pintura, eu adoro. Mas eu tenho algumas ausências no desenho. Então, a gente precisa avaliar nossas negligências, as nossas diligências, ausências e as superabundâncias. Se eu sou superabundante em uma produção textual maravilhosa, que tal ousar em uma produção imagética? Que tal, se eu estou superabundante na pintura, que tal ousar nas minhas ausências no desenho? Eu acho que é importante a gente avaliar, né, nossas superabundâncias e ausências durante esse processo de formação. Leia e não cancele porque você não concorda. Foi o que eu já disse aqui. Nós precisamos ganhar mais pontos de vista na nossa formação. Esse negócio de a gente sair cancelando todo mundo que a gente não concorda, eu não sei se faz bem pra gente, sabe? Eu acho que a gente precisa de mais pontos de vista. Eu acho que a gente precisa respeitar as discordâncias que nós temos com os outros e propor o melhor caminho. Ou então, não é isso que eu quero. Então, você sabe que é aquilo que você não quer, mas isso não significa que você tem que cancelar, jogar aquilo fora. Você só sabe que não é aquilo que você quer outras coisas. E eu acho que vale a gente pensar isso para as leituras. E aí eu indico buscar algumas ferramentas, como, por exemplo, esse livro. É um livro bem breve,
Como ler um texto de filosofia, que é do Severino, 2014. Não, para a gente não sair por aí lendo, principalmente coisas filosóficas que normalmente são mais densas, né? Que vão mexer com algumas coisas na gente. A gente sair lendo e lendo de qualquer jeito e não concordando, e aí eu não vou usar. Ou então, o outro extremo também vale, né? Que é quando a gente se apaixona pelo autor e ele é 100% salvador da pátria. E a gente não tem uma crítica para colocar sobre aquilo. Então, eu acho que a gente precisa buscar ferramentas para esse processo de formação das nossas leituras. Formule e pergunte. Não perca a oportunidade de dialogar sobre o desconhecido. Gente, o que eu mais tenho visto, assim, que eu tenho amado é responder perguntas sobre o mercado de arte. Era uma coisa que eu tinha preconceitos. Meu Deus, mercado de arte, esse mundo louco de dinheiro, que a gente vê só questões relacionadas à falta de ética, muitas vezes. Não, gente, tem muita coisa interessante no mercado de arte. E às vezes é pelo simples fato da gente não conhecer, que a gente não faz um julgamento conveniente para esse campo. Então, formule, pergunte, estagie com quem já fez. Isso é importante para a formação. Foi o que eu falei lá atrás. Nossa, esse trabalho voluntário está me dando trabalho, mas ele vai fazer diferença na sua jornada. Você verá na prática configurações do sistema, gestão de carreira, todas essas coisas, gente, que muitas vezes nós não temos na universidade. Infelizmente, nossas universidades ainda não pensou, por exemplo, em empreendedorismo nas artes, como lidar com o mercado de arte. Isso é uma defasagem que nós temos e que nós vamos encontrar essas respostas, talvez dentro de uma galeria, talvez visitando mais vezes os artistas, né? Arregaçando as mangas nesse quesito, assim, de eu vou acessar tal artista e não achar que é um mundo inacessível, né? Que a gente precisa acessar esses lugares, pensando nessas configurações e na organização da nossa formação. Não passe muito tempo longe de seu objeto de pesquisa. A gente precisa focar, descobrir o seu projeto de pesquisa, visite exposições, museus, espaços artísticos. Quando eu estava expondo aquela obra, a primeira obra do Pause para o Café, que eu mostrei para vocês, foi o momento que eu vi que eu pude dialogar com o meu público, que estava ali, que estava questionando a minha obra, que eu pude falar para eles o que eu estava pretendendo, que eu pude ouvir o que eles estavam vendo. Então, assim, visite exposições, passe um tempo em museus, em espaços artísticos, se esforce para estar nesse meio, para que seu objeto de pesquisa, não voe, né? Não se apague. Eu acho muito importante essa parte também. Enfim, escreva. Gente, vamos escrever. Adoro escrever. Podem me chamar para escrever junto, viu? Que eu gosto muito. Escreva. Pensou uma coisinha ali, nossa, isso aqui é uma ideia. Não deixa voar. Não deixa sair pelo ouvido e virar fumaça. Escreva. Use a rede conscientemente. Olha o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está trocando experiências. A gente está cada um em um lugar nesse Brasilzão e a gente está conseguindo se reunir para discutir nossa formação. Então, use a rede conscientemente. Peraí, como é que funcionam os algoritmos daquela rede social? Use os colóquios, que é o que vocês estão fazendo agora. Parabéns para vocês que se dispuseram a esse momento. Os congressos, as revistas, os blogs, né? Mas eu acho as revistas e os congressos muito inacessíveis. Existem outras formas. Ainda bem que a internet tem nos proporcionado desdobramentos para outras formas de pensar, né? Outras formas de escrever. E isso também é válido. E tenha paciência com os dias difíceis. Os meus não foram poucos nesses 10 anos de pesquisa. Não foram. Mas eu olho para trás e eu fico feliz com cada momento deles. Agradeço demais aos gigantes que me penduraram. Nossa, desde a graduação eu tenho inúmeros nomes para dizer, assim, que foram meus gigantes, que me carregaram, me colocavam na bolsa deles e que eu estava ali o tempo inteiro, aquela pessoa que enche mesmo o saco, por favor, me responde isso, me ajuda nisso. E eles foram muito solícitos comigo e eles tiveram paciência com os meus dias difíceis, que nós vamos ter. E que a gente, né, por estar em uma área poética, a gente não está livre disso. Nós teremos dias difíceis e nós precisamos ter paciência com eles na nossa formação. É isso. Por último, eu queria pensar com vocês rapidinho a circulação, que eu também acho que a gente precisa pesquisar e planejar por onde que você quer que circule a sua produção. Por quais vias você deseja que ela passe? Qual configuração ali que você quer
né, ativar de que forma que você quer organizar para que a sua produção seja um texto, seja uma obra, seja uma imagem, circule. É por meio das galerias. Então, como elas atuam? Como se configura essas galerias? É por feiras? Então, em qual tempo que eu vou levar para isso? É pelas exposições, que são mais acessíveis? Ou é pelas mídias digitais, porque estão aqui na minha mão, no meu celular? Ou é pelo venda você mesmo, eu que vou vender meu próprio trabalho, eu que vou fazer minhas próprias coisas. Então, assim, a gente precisa pesquisar. O que eu queria muito que a gente lembrasse aqui neste momento é que a pesquisa é o fio da meada. A agulha são vocês, ó, que vão andando. Esse fio aí é a pesquisa que vai ajudando a gente a unir todos esses tecidos. E nós não podemos esquecer disso. Não se caminha sem pesquisa, gente. Pesquisa é necessária. Não fique só na selva artística. Obrigada, Diego, por este momento da gente estar aqui reunido e operando coletivamente. Nós precisamos operar mais coletivamente, seja na crítica, seja para qualquer coisa. Eu preciso de uma crítica sobre o meu trabalho. Eu preciso reunir pessoas para que aconteça isso. Estou pensando em uma exposição. Seria muito. Eu não tenho condições de fazer sozinha, mas seria muito mais interessante se eu fizesse uma exposição coletiva. Queria tanto discutir tal texto, qual seria melhor? Então a gente precisa, né, sair, porque eu sei que é uma selva muito grande o nosso mundo, o nosso campo artístico, mas a gente precisa operar mais vezes coletivamente, baixar um pouquinho nossos egos e operar mais coletivamente. No mais, era isso. Eu agradeço muito a vocês pela escuta, pela paciência, e eu queria ouvi-los. Ok. A gente tem uma pergunta do Anderson. Aí eu vou fazer, não sei se ele quer fazer. Eu gostaria de fazer, com licença. Faz, Anderson, pode fazer. Oi, boa noite, turma. Boa noite, professora. Tudo bom? Boa noite, você tá bom? Tô bem, graças a Deus. Eu fiquei com uma curiosidade muito grande naquele processo que você desenvolveu com seus alunos, que teve aquela montagem daquela instalação. Aí eu queria saber dicas de como despertar esse olhar de pesquisa com os alunos, principalmente na educação infantil, no ensino fundamental menor, já que é a base, né, que eles vão construir para o ensino médio. Como fazer com que os alunos se interessem realmente em buscar, e não somente fazer o Ctrl+C e Ctrl+V da vida, que é o que acontece muito em sala de aula, que eu já presenciei também. Ah, sim. Anderson, eu acho sim que é uma excelente preocupação. Parabéns por pensar isso. Eu gosto muito, nos primeiros anos, de fazer uma pesquisa guiada, sabe? Digamos assim, que seja o nosso papel, nesse momento, mais intrigá-los, né? Mais deixá-los curiosos para que eles tenham isso como valor, do que necessariamente aprender a usar, por exemplo, um Google escolar, né? Que assim, que é uma tarefa que a gente, adulto, que já tem certa experiência, para selecionar um artigo, vai fazer. Então, assim, a minha maior preocupação são os extremos que nós temos feito com essas séries iniciais. Quais que são esses extremos? Ou a gente leva todo o material e entrega para eles, nós vamos fazer isso, né? Ou então a gente fala, essa é a palavra da vez, levem para casa e pesquisem. Então, a gente sai do extremo de entregar tudo, de dar, né, tudo na mão, e cai no extremo de entregar a palavra sem uma organização prévia, né, sem direcioná-los, e eles chegarem com Ctrl+V para a gente, né? Então, eu acho que vale a gente pensar em métodos, em uma didática que a pesquisa não seja uma ferramenta dura para eles, mas que a pesquisa permeie o dia deles. Por exemplo, eu gosto muito de juntar grupos e falar, hoje eu quero que vocês, a partir do que vocês já sabem, me falem sobre essa palavra que eu vou dar para vocês. Então, antes deles pesquisarem sobre, por exemplo, a palavra poética, ir para casa e pesquisar no Google, eles vão ter que pesquisar na própria mente. Então, eles vão ter que ir aqui, ó,
cavacar, sabe? Vão ter que pensar sobre aquilo para eles me darem. Eu falo, hoje eu quero no mínimo 30 palavras sobre esse tema que a gente está falando. Então, assim, primeiro é bom a gente levantar essa poeira da curiosidade, sabe? Para depois a gente começar a dar ferramenta para eles. Porque senão a gente corre o risco de cortar até a curiosidade. Por exemplo, uma coisa bem simples, Anderson, que acontece muito com a gente. A gente pegar um aluno de 6, 7 ou 8 anos e dar um Van Gogh em um único dia, História da Arte. É um peso enorme. Ele vai ficar cansado, vai ficar fadigado, sendo que a gente pode perguntar para ele sobre se ele já viu girassóis no supermercado. Amanhã a gente vai conversar sobre girassóis. Eu quero ver, por exemplo, se vocês vão trazer algum artista que tem girassóis. Eles vão ficar loucos, eles vão ficar curiosos para saber quem é. É outra demanda, entendeu? Que a gente leva quando a gente aponta a curiosidade. E assim, eles vão aprender a pesquisar. É tanto que alguns alunos, de vez em quando eu falo assim, hoje tem palavra nova. Eles me perguntam, tia, vai ter pesquisa? Eles me perguntam assim, sabe? Eu tenho certeza que eles não têm a noção do peso que é pesquisa em si, né? Pesquisa científica, toda essa coisa, mas eles têm a curiosidade. E esses meus alunos, eu quero que eles cheguem na universidade falando pesquisa é importante, porque eles viram que a vida inteira deles foram construída com pesquisa. Então, a gente precisa avaliar nossos métodos, os extremos dos métodos. Nem Ctrl+V e nem tudo dado. Eu não sei se eu te respondi. Obrigado, consegui sim. Uma reflexão aqui do meu processo, enquanto docente. Muito bem. Eu achei interessante, Darli, que tu tocou em alguns pontos. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, mas eu achei interessante comentar. Tu falou muito da questão das disciplinas práticas desvencilhadas do conteúdo, né? Que a gente, por exemplo, na universidade, a gente não é muito estimulado, principalmente nos cursos, na licenciatura, né, em artes visuais, nós não somos muito estimulados a pesquisar, assim. Pelo menos a minha realidade foi assim. Nós tínhamos as disciplinas com os professores que eram mais artistas do que professores propriamente ditos, e nós tínhamos as disciplinas que eram com os professores que estavam mais para a questão da arte-educação, né? Que eram lidos mais como pedagogos da arte. Mas não havia essa conexão entre essas questões da pesquisa. E eu lembro que, inclusive, a gente na UFMA, na época, isso em 2006, nós nem tínhamos a disciplina de metodologia da pesquisa. Não existia no nosso curso. Ou seja, o nosso curso ele se assemelhava muito, claro, antes dessa reformulação que teve, se assemelhava muito mais a um curso de bacharelado do que a uma licenciatura propriamente dita, que é um dos problemas que a gente tem em vários cursos, e inclusive isso perdura em vários lugares, né? E o que eu achei interessante também é a proposta que tu traz com relação aos teus alunos, que é algo que o John Dewey fala muito, que é a questão da arte como experiência, né? Ou seja, que esses alunos, eles de alguma forma experienciem isso. Só que a gente tem um problema porque muitas vezes o próprio professor, por não fazer todas essas questões e às vezes por ter tido uma formação que não comportou todas essas questões, às vezes nem ele sabe como direcionar o olhar, por exemplo, do jovem ou da criança. E são problemas que a gente tem visto, assim, que a gente vê em vários lugares. Inclusive também essa questão da... Eu geralmente trabalhei a vida toda assim, como professor de arte, e hoje na licenciatura e na pós-graduação, mas sempre me foi dada muito essa disciplina de cunho prático, né? Porque o professor sabe desenhar, sabe fazer escultura, sabe fazer cerâmica, então tem toda essa questão. Mas uma das coisas que eu percebo que se fala pouco nos cursos de arte é justamente essa questão de como desenvolver uma poética artística, né? O que são essas poéticas visuais, que em vários cursos você, como é o caso que tu comentou, em vários cursos a gente nem vê, a gente nem sabe que se faz pesquisa dentro desse viés, né? Que tem inclusive a professora Sandra Rey,
ela faz uma diferença entre pesquisa em arte e pesquisa sobre arte, ou seja, a gente muitas vezes está fazendo uma pesquisa que é propriamente histórica, que não vai trazer, assim, até certo ponto, nada de relevante, assim, e a gente deixa de lado essa questão da pesquisa no viés artístico, assim, ou seja, de estimular o nosso olhar para que a gente entenda aquele percurso e para que a gente também consiga fazer com que os alunos percebam esse caminhar, né? Ou seja, para que os alunos eles vejam o mundo de uma forma crítica, né? Que eles não recebam essas imagens de qualquer forma, né? Porque como tu mesmo comentou, a pesquisa ela pode ser de vários âmbitos, né? Inclusive dentro desse viés da imagem. Dentro desse ponto, eu queria que tu comentasse essa questão. Vocês falaram muito. Não, excelente sua lembrança, assim, né? Porque uma coisa é o que a gente, vamos ser sinceros, mas uma coisa é o que a gente gostaria muito que as grades das nossas universidades fossem, né? Grades mais abertas, né? Com metodologias que aproximassem mais as disciplinas. Mas, assim, se a gente... Esse primeiro momento que você falou, Diego, sobre, né, essa questão de, por exemplo, de ser convidado para ser o professor da disciplina prática, né? Mas isso eu sei que em algum momento não te fez ser um professor que só faz prática durante a aula, né? E que mesmo se você se propusesse a produzir alguma linguagem durante a sua aula, você estaria pensando sobre aquela prática. Então, assim, se a gente for dar uma olhada, assim, eu fiz, gente do céu, eu tô idosa, eu fiz minha graduação há 10 anos atrás. Se eu for dar uma olhada, há 10 anos atrás, os nossos acessos eram diferentes, né? Assim, os acessos a artigos, a muitas coisas assim, até mesmo a internet, assim, dependendo de onde a gente estava falando, era diferente de hoje, né? Tem muita diferença. E hoje eu acho que a gente precisa cobrar outra coisa, assim. E aí por isso que eu coloquei a autorresponsabilidade. Existe uma outra cobrança. Quando eu quero observar melhor um objeto, eu distancio mais dele, né? E acho que a mesma coisa acontece na universidade. Quando eu quero avaliar essas disciplinas, essa formação na universidade, eu preciso começar a olhar de fora. Então, o que eu faço na prática? Eu experimento outros lugares, eu vou a galerias, eu experimento cursos em outros lugares e vejo outros métodos na prática, para eu voltar e ter a responsabilidade, às vezes, de falar com o meu professor. Deixa eu te falar, você é da filosofia e tem uma disciplina em prática que você podia muito juntar com ele. Sabe? Eu acho que cabe também uma prática de uma crítica que nós precisamos exercer enquanto alunos, porque nós não somos mais formados só pela universidade. Os nossos professores, talvez, né, formados só pela universidade, mas a gente tem, assim, uma gama de coisas que afetam a nossa formação, que a gente precisa ter conhecimento e não só conhecer, mas também apoderar-se disso, para a gente usar da melhor forma para a universidade. Eu não estou dizendo usar um em detrimento do outro, mas fazer com que, inclusive, a universidade se fortaleça por a gente conhecer outros métodos, por a gente conhecer outras formas. Por exemplo, quando eu conversava com meus díspares, que eram amigos da medicina, amigos da biologia, eu percebia que as disciplinas deles eram completamente diferentes o método. Os professores deles passavam o problema, né? Um caso médico para eles hoje, e na próxima aula eles iam chegar e resolver aquele caso para o professor. Então, o professor, ele era literalmente um mediador, ele não era um entregador da solução do problema. E aí, eu lembro que quando eu tive acesso a esses métodos de alguns amigos, a primeira coisa que eu perguntei foi, como que seria se eu fizesse isso com as minhas aulas? Eu desse os problemas para os meus alunos e eles resolvessem isso. Em vez de eu chegar com toda a disciplina e... Então, assim, eu também pensei como seria se eu fizesse isso com os alunos, mas como seria também se os meus professores aplicassem isso? Se nós resolvêssemos problemas, em vez de a gente só ler os textos, em vez de ser só o ensino, a gente pensasse também em extensão, em resolver, né, isso, Anderson, ser mais ativo, né, nessas metodologias. E aí, como que seria? Então, eu acho, assim, que é conversando com os díspares que a gente vai ajustando, até porque a nossa área, infelizmente, ela ainda é muito filtrada
e feita por coisas de outras áreas, né? Feita por métodos de outras áreas. Então, assim, essa questão sempre muito expositiva, é muito, assim, de outras áreas. A gente precisa ver o que nossa área carece e dar sugestão. Assim, eu não consigo achar outra fórmula, a não ser a gente se propor a experimentar e a mudar. Por exemplo, uma disciplina de laboratório precisa ser laboratório de pintura sempre dentro de um laboratório pintando o dia inteiro? Não, a gente pode um dia ir pintar num parque e deixar que o público veja o que a gente está fazendo e aponte alguma coisa para a gente. Então, assim, mudar os lugares, mudar as metodologias, cabe a nós também, alunos, enquanto alunos. Eu acho que é uma responsabilidade conjunta. Ok. Tem uma pergunta aqui, que é do Marconcini, ele diz assim, peça para a professora fazer uma análise do que ela tem visto nesta época de reclusão, as experiências especificamente de teatro, o que se tem produzido. Se tu acompanhou essas produções que foram feitas aí ao longo desse período. Então, o teatro, eu admiro muito, sou uma admiradora, mas eu não sou uma pessoa que acompanha tanto teatro. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesses dias de pandemia, de março para cá, foi sobre o uso de novas tecnologias para o teatro. Eu acompanhei, por exemplo, um projeto de um professor que eu admiro muito, que ele pesquisa lá em Minas Gerais, em Montes Claros, ele pesquisa as tecnologias no teatro. E aí ele faz chroma keys, todas aquelas coisas à distância, como que funciona essas relações teatrais à distância. Ele usa projeção mapeada, ele usa realidade aumentada, ele usa essas coisas. Então, assim, o que a gente tem em comum na pandemia, todas as 4 áreas, né? Visuais, teatro, dança e música, é o uso e a potencialidade que a gente encontra nas tecnologias. Eu acho que isso é uma coisa que ficou muito evidente, né, durante a pandemia. E um dos projetos que eu vi foi esse. E eu acho que é uma das coisas que o teatro tem avançado muito, que é o uso de tecnologia, seja no palco, no presencial, né, o uso de hologramas, por exemplo, é muito pensado para o teatro. Seja à distância mesmo, né, para interagir com o público, as próprias lives que fazem apresentações teatrais durante algumas lives, eu tenho achado isso bem interessante, assim, claro, é tudo muito novo, a gente tem que ser críticas sobre os ganhos e perdas que a gente tem com isso, mas são experimentações que estão surgindo e que têm dado certo. Ok. Tem uma pergunta aqui também, que eu acho interessante, que é do Alan, que ele diz assim, professora Darli, como está o mercado de arte no quesito de produções feitas por artistas negros no cenário nacional e internacional? Então, eu sou suspeita para falar de mercado de arte, porque eu gosto muito de estudar o mercado de arte. Eu acho que tem espaço para muita coisa ainda no mercado de arte, e eu acho que essa é uma questão que o mercado despertou agora, né? Assim, nesses últimos anos tem se falado muito sobre essa questão relacionada a minorias, e o mercado não vai ficar de fora disso, né? O mercado vai absorver esse tipo de produção. Eu acho que tem, sim, né? Por exemplo, o De Paula, daqui de Goiás, é um artista que já foi para a Bienal. A gente tem alguns nomes que são de artistas negros ou que operam na poética relacionada a questões de negritude, a questões raciais, etc. e tal. Mas eu acho que nós, como artistas, assim, a gente também tem que estar ciente de como que funciona esse sistema, né, em relação a isso. De ser catalogado sempre como artista negro, ou você é um artista que pode se desdobrar para fazer outras produções e te classificaram tanto só como aquilo que você não vai conseguir nem produzir outra coisa. A gente precisa estar atento a essas questões, assim, quem somos nós, artistas, negros ou não, dentro desse sistema, sabe? Isso me preocupa mais do que se eu sou um artista negro, aceito ou não, mas o que eu estou propondo, sabe? Para esse sistema
como artista negro, ou só como artista. Então, a gente precisa ter uma certa criticidade sobre isso. Mas tem crescido, e tem muitas galerias, inclusive, que tem uma certa porcentagem de admissão de artistas negros, artistas trans, etc e tal. Mas tem crescido, sim. Ok. Aí tem outra pergunta do Alan, que ele diz assim: professora Darli, na sua visão, o WhatsApp, as plataformas de streaming de música, os aplicativos como o TikTok, podem ser incorporados como ferramentas na dinâmica de sala de aula para o ensino infantil? Então, eu acho que vai depender da instituição que você está, porque em certas instituições é proibido, né? Até certa idade, o uso de celulares. Então, a gente precisa ver até que ponto que esses dispositivos podem entrar ou não na sala de aula. Eu acho que essas ferramentas são bem-vindas? Eu acho que são. Mas é como aquele último slide que eu conversei com vocês sobre circulação. Gente, a gente precisa usar essas mídias com consciência. Sabe? Como é que operam os algoritmos? Quem é que paga para essas mídias? Sou eu que alimento, eu que trabalho para elas? A gente precisa ser menos inocente em relação ao uso dessas mídias. Até porque a gente está falando de imagem de uma criança, né? A gente tem que ter, assim, existem aí uns parâmetros éticos que a gente tem que observar quando se está dentro de sala de aula, porque é a imagem do outro, né? Então, assim, eu acho que é conveniente o uso, por exemplo, o uso do WhatsApp para grupos. Eu acho que sim, mas eu não acho que é para qualquer grupo. Porque você coloca, por exemplo, um menino de 6 anos para usar um WhatsApp, o que ele tem ali para digitar e estar conversando com você, assim, sabe? Que você não pode esperar um momento da aula, um diálogo ali em roda. Então, assim, a gente precisa pensar criticamente essas mídias para os primeiros anos. Para já né, a fase adulta, que cada um é consciente de sua própria imagem e é responsável pelo que faz, pelo que diz, pelo que posta, e aí eu já acho que é outra instância que dá para a gente, né, fazer e abrir e discutir sobre essas mídias. Mas não são poucas as mídias e elas não estão aqui de brincadeira. Então, por que a gente vai brincar com elas? Elas não estão, assim, existem um cunho político, existe um cunho psicológico, existe um cunho social, tudo, assim, econômico por trás dessas mídias que a gente precisa se atentar para poder usar da melhor maneira. Ok. Ana Paula, tu pode abrir o microfone de Rodrigo Silva, que ele vai fazer uma pergunta para a professora. Tá, ok. Vou abrir aqui o microfone dele. Rodrigo Silva. Boa tarde. Boa. Professora, eu tenho uma pergunta sobre a questão da formação do artista atual, porque ainda hoje se tem um pensamento da arte distante. Então, até que ponto o posicionamento do artista, na atualidade, reafirma uma concepção elitista da arte como sendo para públicos seletos? Muitas vezes o público ainda espera por um novo Picasso, um novo Van Gogh, e eu penso que a função da arte junto à sociedade é mais abrangente, porque eu sou professor de arte já há 10 anos, e até mesmo na minha atuação nos colégios, as pessoas não entendem muito, pensam assim, esse professor está falando de filosofia, isso não é o lugar dele, o artista está querendo falar de coisas que não é da área dele, esse professor não tem aval para desenvolver um projeto. Como que ele vai desenvolver um projeto de pesquisa porque ele não é pós-graduado? Então, eu tive que lutar para poder dizer, na graduação de arte, nós aprendemos a fazer pesquisa. Então, há toda assim... Eu vou tentar ser breve, mas é uma questão que eu estou estudando, inclusive. Parece que é uma postura colonial, que nós estamos ainda naquele século de que a arte é uma coisa europeia. Nós não percebemos assim a arte hoje, o que ela significa para o Brasil, o que ela significa para a sociedade.
É nesse sentido, assim, que eu deixo a minha pergunta. Eu acho que você tocou numa coisa muito válida. Rodrigo, obrigada pela sua pergunta. Eu acho, Rodrigo, que isso é trabalho de formiguinha. É a forma que eu vejo, sabe? Sim, Rodrigo, a gente ainda está passando por um período, assim, literalmente de transição de como ver a arte, né? De como as pessoas veem a arte. E não que eu acho que todo mundo tem que ver uniformemente, né? Ser unânime, assim, todo mundo tem que ver a arte igual, que é maravilhoso, que é... Não, eu não acho que isso vai acontecer, isso é utopia. Eu acho que alguns vão ver como questões relacionadas ao elitismo, aquela produção artística que decora a minha sala, e tem gente também que vai ver que é uma forma dele aprender a lidar com a vida, com o cotidiano. Eu acho que as coisas não são simétricas, né? A nossa vida é assimétrica, então a gente também tem que ter cuidado com essas utopias. Mas é um trabalho, eu particularmente tenho isso como um trabalho de formiguinha, sabe? Como, por exemplo, é cansativo falar com os pais, e eu vou te falar isso porque eu sei que você também está na educação. É cansativo falar com os pais sobre algumas coisas? Mas eu falo. Então, por exemplo, eu vou falar para os meus alunos que conhecer Van Gogh é muito importante. É muito bacana conhecer Van Gogh, mas para além disso, que arte é para a vida. Por quê? Porque eu não estou lá para ensinar para eles somente história da arte. É uma unidade da arte. Eu estou lá para mostrar, educar os olhos, para mostrar o quanto é importante a gente educar os sentidos, e não necessariamente pegar uma história da arte que eu compro numa banca de revista. Então, assim, parte também da gente que, como atuantes na formação, pensar como a gente está fazendo. Por exemplo, de vez em quando, eu paro com os pais e falo, como é que você está vendo a produção do seu filho? Eu pergunto, como que você vê a produção do seu filho? Eu aproveito esses ganchos para a gente conversar sobre, porque é só conversando que a gente vai desmistificar isso. E aí, às vezes, o pai responde, nossa, ele rabiscou tudo e não saiu nenhum Van Gogh, mas tentou fazer um girassol lá em casa. E aí eu pergunto para ele, você fez um girassol junto com ele? E aí o pai se envergonha, né? Não fiz não, professora, eu não sei nada. Eu falei, então por que nós estamos julgando o trabalho do seu filho assim? Se nem você se dispôs a produzir, né, esse trabalho. Então, assim, eu converso com eles. É um momento de crescimento do seu filho. É um momento que ele não tem que ser um Picasso. Picasso já existiu e estava em outro momento. Ele está aqui para educar os sentidos. E aí eu vou sempre pensando e repensando essa questão dos sentidos com eles, porque eles vão levar isso para casa. Por exemplo, um exemplo bem simples. Um aluno que eu ensino para ele as cores primárias. Onde que ele vai usar isso na vida? Onde que ele vai impactar a sociedade quando ele for falar isso na vida? Para mim, ele tem que, por exemplo, olhar quais cores primárias que estão nas marcações na via. Eu peço para meus alunos olharem. Onde é que está nas marcações dos shoppings que vocês vão? Onde que está no semáforo que o papai para o carro? Os pais chegam no outro dia na escola e falam, meu Deus, o menino me fez parar no shopping 500 vezes para me mostrar as cores primárias. Ele tá louco pelas cores primárias, porque descobriu que pode usar a arte no cotidiano, e é uma coisa tão simples. Então, assim, a gente precisa, é um suor, sabe? É um suor, mas a gente precisa plantar essas pequenas sementes, assim, de cuidado com os sentidos, mais do que o cuidado com o conteúdo, de dizer, nossa, saber de Van Gogh não é só para a elite, saber do Renascimento não é só para a elite. A gente precisa descer esse conteúdo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque é assim que a gente vai falar, não, aquela perspectiva que você viu lá na Mona Lisa, que você acha estupenda e que você julga ser elitista, você está vendo ela aqui no desenho, no canto da sua parede. Então, a gente tem que trazer também, ser responsável por descer esse conteúdo de forma que ele se dilua no nosso dia a dia e as pessoas vejam e percebam na prática o que realmente o quão é realmente importante a arte para o nosso cotidiano. Não sei se eu respondi, Rodrigo, porque eu converso muito. Sim, obrigado. Essa perspectiva da relação com os pais está sendo bem esclarecedora para mim. Eu vou também procurar ter também esse retorno, interagir mais nesse sentido. Muito obrigado.
Sim, e não desistir, Rodrigo. Eu acho dessas falas no dia a dia. Sala de professores, sabe? São os melhores lugares que saem as melhores discussões. Às vezes algum professor fala, nossa, você está mexendo com tal coisa, eu não estou te entendendo. E você fala, você quer me ajudar? Você quer fazer tal coisa? Às vezes o colega do lado, ele não sabe, não é porque ele é ignorante ou elitista. É porque ele não conhece. Sabe, assim, a gente tem que ter essa santa paciência mesmo, assim como tem muita gente que tem a santa paciência com a gente de explicar como faz. E aí, por isso que eu acho que a interdisciplinaridade entra como um gancho muito bom. Olha, eu vou ali hoje no professor de física, vou chamar ele para a gente fazer alguma coisa. Vai e faz. Porque é assim, só subindo no muro que a gente vai ser visto. Tá ok, muito obrigado. Eu estou amando a palestra. Muito show, tudo de bom. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela sua pergunta. Muito conveniente sua pergunta. Ok. Muito obrigado, Darli. Alguém tem mais alguma pergunta? Inês Regina, acho que está digitando. Ok. Anderson, só para eu não perder assim, o fio da meada que o Anderson deixou lá atrás, gamificação é uma ótima metodologia de fazer pequenas ilhas, trocar as coisas, trocar os alunos e trocar as atividades dos alunos. É bem interessante gamificação para a sala de aula. Acho que não é excesso, né? Em algum momento você vai precisar fazer uma aula expositiva, né? Eu acho que não é excesso de uma única metodologia, mas a gente experimentar outras. Eu gosto muito de gamificação. Ok. Tem uma pergunta aqui da Inês, que ela diz assim, ela está aberta para escrever artigos em parceria? Também sou da área de arte e mídia e gostei muito do trabalho dela. Inês, que bonitinha essa Inês. Cadê você, Inês? Eu não estou te vendo aqui. Inês Regina. Inês, sim, eu adoro escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu acho que onde a gente não vai, a nossa escrita vai, a nossa imagem vai, a pesquisa vai. Diego sabe disso, né, Diego? Eu fico daqui namorando as fotos que o Diego posta, os desenhos lindos dele. Eu não conhecia o Diego, mas as imagens dele chegou para mim. Então, assim, eu acho que é muito válido escrever junto. Eu gosto muito de arte e mídia, é minha área, né? Mercado de arte e tecnologia. E sou super aberta para escrever. Jaildon Jorge diz assim, qual a importância na formação incluir conhecimentos da cultura indígena e afro-brasileira, já que nós recebemos, em sua grande maioria, conhecimentos eurocêntricos? Jaildo, ótima pergunta. Eu acho muito importante, sim, a gente conhecer nossa cultura afro-brasileira, cultura indígena, as diversas, né, gente? A gente é muito diverso. Eu fico vendo, assim, eu sou mineira e moro em Brasília. Gente, é fora da casinha a diferença, assim, de lugares tão perto e com a diversidade cultural tão grande, né? O Maranhão também tem outra diversidade para oferecer. Eu acho que é válido a gente começar, inclusive, pela nossa própria localidade. Mas eu também acho que nesses tempos pós-modernos, onde tudo que a gente já viu, de repente virou poeira, porque tá todo mundo pegando o menino, a banheira, a água e o sabonete jogando fora, eu acho que a gente precisa ficar atento. Então, quando se diz assim, trabalhos eurocêntricos, aí as pessoas já fazem aquela cara de, nossa, que horror, não sei o quê, tem que ser mais local e etc. Gente, a gente corre o risco de sair de um extremo e cair no outro, como se o primeiro não tivesse nos oferecido nada. Então, a gente sai do eurocêntrico e cai no local e não quer sair do local. E nós vamos nos tornar bairristas. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não se tornar bairrista. Gente, o Leonardo da Vinci lá, ó, bonitão da Europa, nos ofereceu perspectiva. Fato! Ele é bom no que ele fez. E nós não podemos sair eliminando um tanto de artista que só porque eles são eurocêntricos. Nós precisamos estar atentos aos dois. Isso é o mundo. Nós nos globalizamos. Nós não podemos colocar o pêndulo só para um lado e aí ficar manco. Colocar nossas crianças ou nossos adultos para conhecer uma única realidade.
Eu, por exemplo, eu gosto muito de apresentar os artistas europeus para os meus alunos, mas eu sempre coloco do lado algum local. Eu falo, gente, hoje eu vou pegar os girassóis. Eu estou dizendo Van Gogh porque eu gosto muito de Van Gogh. Hoje eu vou pegar os girassóis de Van Gogh. Quem já pintou? A vovó de vocês já pintou um girassol? Traz lá, porque ela também é artista. Vamos ver os girassóis dela. Eu gosto muito de fazer essa relação porque eles vão ver isso em algum momento. E dependendo do público que a gente está lidando, gente, são crianças que vão às galerias e elas vão encontrar essas obras. São adultos que vão a exposições fora do país, elas vão encontrar e vão dizer, o meu local não me deu tanta substância para eu aprender sobre isso. Então, eu digo que não desperdice a criança, reveja a água. Como que a água está sendo usada para banhar essa criança? Para a gente não sair jogando banheira, sabonete, criança, tudo fora, porque chegou o novo e o local, né? A gente descobriu o mundo. Então, a gente precisa ser menos inocente com esses parâmetros de localidades. Não sei se eu respondi. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Né, Marília de Laroche? E esse nome bonito? Nanda disse assim, gosto de apresentar as artistas mulheres de cada estilo que não são tão conhecidas. Fez um comentário aqui. Bacana, Nanda. Também gosto. Adoro apresentar artistas mulheres. Jadilson diz assim, bem, isso eu falei justamente a palavra inclusão. Nossa identidade cultural tem que ser uma formação, tem sua formação toda a diversidade, indígenas, europeus e africanos. Não se exclui, mesmo que as indígenas e afro-brasileiras tenham sido invisibilizadas. Sim, Aí, Jair. Conceição Paixão comenta assim, o que você pode tecer sobre letramento através da arte? Que foi bem dentro daquele viés que tu mostrou do teu trabalho, né? Mas ela quer que tu fale mais um pouco. Se bem que você deu várias pinceladas freirianas. É porque eu sou da levada do Dewey, né? Então eu apontei, porque tem uma similaridade entre os pensamentos aí. Eu gosto muito do Dewey também, como experiência. Isso. Do letramento através da arte, paixão. Então, eu também concordo, Jaildon, que infelizmente algumas produções artísticas, algumas não, muitas produções artísticas brasileiras foram invisibilizadas só pelo fato de serem indígenas, afros, e nós precisamos pensar isso sim. Mas é o que eu te falei, assim, eu acho que a gente precisa, né, avaliar essa banheira e etc. Conceição, eu preciso muito estudar sobre letramento, você não tem noção, eu preciso muito, porque eu acho que é uma fase maravilhosa. Gente, para mim, a fase, assim, potência do ensino infantil, das séries iniciais, é o letramento. É ali que você coloca o aluno para... É ali que ele vai ter, sabe, o up de curiosidade, é ali que você vai fazer com que ele se apaixone pela escola e pela pesquisa, ou que ele odeie. Sabe? Porque é o momento que o aluno está ali se descobrindo, é o momento que vem os traumas, eu não sei ler, eu não sei fazer aquilo, eu não sei desenhar. É naquele momento ali. E eu preciso muito estudar letramento. Mas eu não sei te responder muito sobre letramento, porque no meu trabalho, onde eu trabalhava, né, com crianças, eu era professora especialista, eu trabalhava só com artes visuais, então eu encontrava com os meus alunos só artes visuais. Graças a Deus, eu era vista na minha especialidade, então isso era muito rico, assim, eu tinha tempo com a turma inteira, toda semana, voltado para isso. Claro que quando alguma colega, né, queria, olha, eu estou dando a letra A, aí aquela semana eu me juntava a ela e eu fazia muita coisa com a letra A e tudo, a gente tinha muitas essas coisas assim, de relacionar, né, imagem e texto, mas eu preciso muito aprender sobre letramento. Se tiver alguma coisa para me indicar, algum livro para ler, eu quero. Anderson fez uma pergunta aqui. Geralmente, em algumas escolas, a coordenação nos pergunta sobre qual material didático, os livros, que podemos adotar, positivo, moderna. Alguns livros eu acho muito cansativos e muito conteudistas. E a escola, muitas das vezes, só nos dá
um horário, que é o que É sempre... verdade. É verdade, Diego. E Anderson, quando não é na sexta-feira, o último horário, né? é desse jeito. Gente, eu vou contar para vocês a experiência que me aconteceu. O meu instituto, ele me perguntou o que eu gostaria de dar e o que eu queria apontar no material que o instituto tem. Eu achei isso maravilhoso. Então, assim, quando me perguntam qual o material que você gostaria de dar, qual que é o material que você está trabalhando com seus alunos, eu, por mais dispendioso que seja, por mais doloroso que seja, eu sempre respondo: eu posso criar o nosso material? Eu posso apontar algumas coisas do nosso material? Porque, gente, quem melhor do que você mesmo, o professor que está ali atuando, que sabe o tempo de aula que você tem, que sabe o que seus alunos precisam, que sabe a realidade dos seus alunos para produzir um material. Então, assim, é dispendioso? Muitas vezes a gente nem vai ganhar, mas você vai fazer uma vez, pelo menos a cada 2 anos. Criar, selecionar uns artistas, pensar. Então, assim, para mim, Anderson, é cansativo também, foi cansativo, mas eu fiz, por exemplo, a gente conseguiu editar, diagramar, mandar para a gráfica, né? O meu instituto, ele tem uma gráfica própria, então ele pôde desenvolver. Mas, se não, pensar, assim, mesmo que digitalmente, um dia após dia, um projeto maior, sabe? Mesmo que seja dispendioso, mas um projeto maior que não seja um aula a aula, que a gente consiga pensar o todo do ano. Eu prefiro, mesmo que seja cansativo, porque os livros que a gente encontra no mercado, gente, vamos ser sinceros, de vez em quando parecem revistas de banca, de tão conteudistas. Um artista por página. Você imagina você dar um artista por aula? Você quebra as pernas dos alunos de tão cansados que eles ficam. Pensa, todo dia você não teve tempo nem de degustar. Na hora que você está degustando, que os meninos estão prestando atenção, o sinal bate. Então, assim, você não tem tempo de degustar. E eu acho que é bacana a gente ter um material para degustar com mais tempo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de materiais poéticos, como que lidem direto com a acessibilidade do aluno. Por exemplo, eu gosto muito de colocar perguntas, assim, deixar uma página inteira em branco e colocar assim em cima. Desenhe para mim uma costura na água. Ele vai ter que desdobrar essa poética, ele vai ter que pensar isso poeticamente. E aí, quando eu faço isso, eu faço com que o meu aluno force que costura não é só em pano. Então, quando ele for fazer uma interpretação de texto, e a interpretação, por exemplo, for um poema, ele vai estar mais atento por causa do que ele viu na minha disciplina. Na outra página, eu coloco, se você visse a Mona Lisa, e se você pudesse dar outro nome para ela, e fosse alguém da sua família, quem poderia ser? E então ele vai ter que pensar em alguém da casa dele, ele vai ter que pensar no quadro, e ele vai ter que colocar em prática o desenho. Então, assim, eu vou conectando história da arte com poética, com o fazer e com a linguagem. Então, às vezes eu pego alguma coisa da história da arte, junto com uma linguagem, seja desenho ou pintura, junto com um tipo de técnica, por exemplo, hoje você vai desenhar só com o lado direito ou esquerdo. E aí ele vai ter que se desdobrar para fazer aquilo de outra forma. Então, eu acho que a gente vai trabalhando assim os sentidos. Porque, para mim, é mais importante eu trabalhar os sentidos dos meus alunos do que eu trabalhar só história da arte puramente dita. E aí é isso, assim, eu vou tentando fazer, construindo os meus próprios livros. Ok. Só elogios aqui. Mas eu acho que é muito bondoso. Que pessoas bondosas, meu Deus. Rômulo, Conceição, Ailana, Lara Rúbia, que é nossa amiga de IFMA também, professora. Mas eu acho que o caminho é bem esse. Para além do habitual, né? Traçar outras estratégias para além daquelas que a gente está acostumado, né? E tentar trazer esses caminhos interdisciplinares, transdisciplinares, seja quantos caminhos forem possíveis, né? Tentar sair dessa caixinha que muitas vezes a gente foi acostumado a pensar, porque a gente acaba reproduzindo isso e acaba fazendo com que os alunos também reproduzam isso, né? Eu acho isso interessante. No IFMA, aqui no campus Centro Histórico, eu trabalho nas 3 frentes, né? No ensino técnico, na licenciatura... É uma pessoa rica.
e na pós-graduação, 3 níveis. É uma pessoa muito rica. No nosso curso técnico integrado ao ensino médio, que é o técnico em artes visuais, e os outros técnicos, geralmente a gente tem as 4 linguagens. Cada professor específico de uma linguagem. Temos professor de dança, de teatro, de música. Eu sinto que quando eles chegam muitas vezes na escola, eles vêm com quase que bagagem zero, assim, eles não têm conteúdo nenhum, nem informação nenhuma, parece que eles nunca viram a disciplina de arte. Por quê? Porque muitas vezes acontece ou da disciplina ter sido ministrada por um professor que não tem uma formação específica, ou não teve toda essa sensibilidade com o aluno, e às vezes quando a gente mostra a disciplina de uma outra forma, de uma forma diferente, eles até ficam um pouco, nossa, mas eu não conhecia isso, eu não sabia que isso era assim, eu não sabia que a disciplina era assim, eu achava que a disciplina a gente só ia pintar e fazer isso e fazer aquilo, né? Muitas vezes o aluno ele não tem essa noção. Por quê? Porque ele não foi estimulado desde o início, ele não teve aquele acompanhamento e muitas vezes ele até sente um pouco de dificuldade, né? Então, eu acho que o nosso papel enquanto professores é justamente esse, estimular a criação do aluno, né? Essa criação dele para que ele consiga reverberar isso em outras questões do fazer da vida dele, do dia a dia, que isso ajude ele a ver um texto de uma forma diferente, né? E é mais ou menos isso. Aí o pessoal está agradecendo aqui. Vivian, parabéns, maravilhosa discussão, parabéns. Quero agradecer a partilha de hoje, muito da minha abordagem triangular, também no teu fazer, no teu dizer. Muito boa explicação, muitos elogios, você. Eu sou suspeito para falar, porque eu já gostei de ti desde o primeiro momento. Ah, eu também, Diego. Foi muito boa a palestra. Eu queria agradecer, se ninguém tiver mais uma observação. Também queria agradecer ao Manuel, que está aqui conosco na sala, que é o nosso intérprete de Libras. Ele está desde o início, todas as palestras ele está aqui conosco. Ele muitas vezes me acompanha na licenciatura com os nossos alunos. E ele está aqui hoje, né? E eu queria te agradecer, Darli, pela oportunidade de estar conosco, né? De partilhar o teu conhecimento com a gente. Foi muito enriquecedor para mim, né? Abriu várias janelas. E aí isso é importante, né? Nesse momento em que a gente testa esses diálogos e traça essas proximidades que até então pareciam tão distantes, né? Que a gente não se conhecia, mas de alguma forma todo esse aparato tecnológico acaba aproximando a gente, né? Como o próprio tema do evento fala, né? Essa aproximação, mesmo que seja através de uma tela, sim, mas de alguma forma isso reverbera de uma forma muito interessante. Eu também queria agradecer. Manuel, muito obrigada. Ainda mais que eu falo muito, Manuel, muito obrigada pela paciência, viu? Grata demais, Anderson e Diego, vocês foram muito afetuosos comigo nesse convite. Eu estou às ordens, a gente está de mudança do Brasil, mas eu quero muito que a gente ainda se veja outras vezes, quem sabe a gente se encontra, faça parcerias, enfim. Eu acho que eu levo muito a sério coletivamente, sabe? Na área das artes, porque eu acho que é muito importante a gente se unir e estar junto mesmo. Obrigada pela troca, aprendi muito com vocês. Já estou saindo com a formiga do letramento na cabeça aqui na Cuca e com tantas outras. A gente fala, mas a gente também aprende muito e eu só tenho a agradecer mesmo. À disposição, viu? E grata pela paciência de todos que ficaram até agora. Obrigado. Paula, eu passo a palavra para ti, para as considerações finais. Paula, obrigada também, sua bonita.